A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, Leonália. Abra comigo o exemplar da palavra de Deus, seja ele no tablet, seja ele no smartphone, seja ele no seu computador ou no seu celular. Mas abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, que vai nos dizer assim. Vamos fazer essa leitura. Que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eu gostaria de introduzir esta mensagem com o tema Quando a nossa fé é provada. E para introduzir essas falas, o que eu vou falar aqui, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Deus prova a nossa fé? E como se não bastasse essa pergunta, eu gostaria de lhe fazer mais algumas perguntas. De que maneira ele o faz? O que atesta se realmente cremos no Senhor? Por que Deus faz isso? Por que ele prova a nossa fé? De acordo com este texto que nós lemos, nós vamos ver que Deus prova a nossa fé, para que a fé que temos, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, seja julgada genuína e resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Eu quero te dizer que a fé não pode ser mensurada pela altura da nossa voz ou a quantidade de glórias e aleluias que nós damos ao Senhor. Eu quero te dizer que a fé não pode ser mensurada tampouco pela variedade de línguas estranhas que alguém fala, ou de pensamentos positivos que alguém tenha, ou por seu modo de vestir-se. Isso não é fé, isso não evidencia a fé. Isso não prova a fé. A fé é provada em meio à solidão e adversidade, evidenciada pela forma como nos doamos aos outros, como nos comportamos quando tudo vai bem ou mal na nossa vida, e pelo nosso testemunho e modo como encaramos o reino de Deus, se o priorizamos ou não. É evidente, meus irmãos, que o Senhor tem muitas formas de provar e aprovar nossa fé, mas eu gostaria de destacar algumas para o nosso entendimento. A primeira coisa que precisamos saber é o que é fé. Precisamos entender o que é fé à luz da palavra de Deus. E em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos responde essa pergunta. A fé, meu irmão, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em outras palavras, fé é sinônimo de convicção quanto a alguém ou algum fato. É dá-lo por certo, ainda que as circunstâncias pareçam totalmente contrárias à sua concretização. Isso é fé. A fé bíblica, ela é apoiada sobre dois pilares. O primeiro, o Deus eterno, fiel, bondoso e todo-poderoso, que não muda e é capaz de cumprir tudo o que prometeu. O segundo pilar é a sua palavra que é a verdade, e a sua palavra que revela a sua pessoa, o seu caráter, a sua sabedoria e os seus propósitos eternos. É por isso que sem fé, meu irmão, é impossível agradar ao Senhor. Essa fé, ela é como um imã que atrai o milagre, porque a alegria, o coração de Deus sabe que nós entendemos e o vemos como um galardoador que valida e premia nossa confiança nele e nossa boa expectativa quanto ao que ele fará por nós. E o Senhor se alegra quando ele enxerga em nós a fé genuína. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele prova a nossa fé para que fiquemos
né, que fique comprovado que a fé que temos muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, seja julgado genuína e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Tudo é para ele e a glória é dele e o louvor é dele. Mas a primeira maneira que eu quero destacar e que eu gostaria de dizer aqui é que o Senhor, quando ele põe em prova a nossa fé, é quando ele permite uma situação na qual nos vejamos sozinhos, no qual nos vejamos isolados, sem alguém conhecido por perto, para nos vigiar, para nos ajudar e para nos advertir. Estamos passando um momento de isolamento social e eu creio que neste momento o Senhor pode estar sim testando e provando a nossa fé. Precisamos tomar muito cuidado nos momentos em que estivermos sós, porque Satanás é um estrategista cruel que adora atacar-nos quando estamos sozinhos e frágeis. Ele visa levar-nos à derrota e à queda. Assim ele espera a hora da nossa maior necessidade. Vamos estar atentos, ouvintes. Vamos estar atentos, meus irmãos. Você se lembra muito bem o que ele fez com Jesus, aonde Jesus foi tentado. Foi no deserto, foi quando o Senhor estava no deserto. O Filho de Deus ali estava sozinho, estava com fome, estava longe da família, dos amigos e discípulos. Jesus estava fragilizado fisicamente e emocionalmente. Então, ali Satanás aproveita a oportunidade para atacar Jesus, para tentar fazer com que ele pecasse. Mas o nosso Deus, aleluia, o Todo-Poderoso Deus, sendo homem, 100% homem, ele não cedeu à tentação, ele obteve êxito. Antes, ele derrotou Satanás, aleluia. O Senhor Jesus Cristo, ele não foi derrotado pelo diabo, mas ele não cedeu à tentação, mas ele derrotou Satanás. Tudo isso está escrito em Mateus capítulo 4. Precisamos agir, meu irmão e minha irmã, como Jesus. Precisamos fazer como Jesus nos deixou o exemplo e não ceder ao pecado, e não ceder a Satanás, e não ceder às artimanhas, o que ele sugere, o que ele fala, o que ele propõe. Nós não podemos ceder, nós não podemos ceder ao pecado, precisamos agir como Jesus, dizendo não ao pecado e sim a Deus. E dessa forma, provaremos ter uma fé consistente e frutífera, que esta fé que nos edifica e confirma a fé dos nossos irmãos. É por isso que o Senhor testa a nossa fé para nos edificar e confirmar, aleluia, a fé e edificar os nossos irmãos. Por isso, nós devemos estar atentos para o momento que muitas das vezes o Senhor permite a nossa fé ser provada. A segunda maneira de Deus testar a nossa fé é pelo que doamos e como o fazemos, se com tristeza ou com alegria, se voluntariamente ou por constrangimento, se por amor a Ele ou para aparecer. Tudo isso nós temos que entender. Eu costumo dizer que o cristão não é reconhecido pelo que recebe, e sim pelo que doa. Não deve ser valorizado o cristão pelos seus dons, e sim pelos frutos. Eu não estou falando aqui do fruto do Espírito, que é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que está registrado em Gálatas capítulo 5, 22, que são virtudes do caráter divino, que todos os filhos de Deus que nasceram de novo, que foram regenerados, que se prezam, devem manifestar. Mas eu refiro-me aos frutos no plural, em sentido amplo, as boas obras que testificam a nossa fé, que está registrado em Tiago, capítulo 2, 26. Aquilo que produzimos, que glorifica a Deus, que abençoa o nosso próximo, tendo em vista que tipo de doação atesta a nossa fé. Por isso nós temos que entender isto. Você tem sido um crente doador, um crente que
doa amor, que doa perdão, que doa compaixão, que doa misericórdia, que manifesta isso ao seu próximo, ao seu ente querido, que manifesta isso também ao seu inimigo, porque a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, que nos maltratam. Por isso nós devemos entender isto. Doe seu tempo, doe seus dons, doe seus talentos, doe suas finanças para o reino de Deus. O Senhor deseja que revertamos parte daquilo que Ele nos tem dado para a sua obra e para ajudarmos os mais necessitados. Não dá para imaginar, meus irmãos, não dá para entender como uma pessoa que se diz que é lavada e remida pelo sangue de Cristo, membro do corpo de Cristo, pode ser abençoada por Deus com amor, com paz, com alegria, com saúde, com tantas provisões materiais, mas que continua a ser egoísta e insensível às necessidades alheias. Qual é a finalidade de Deus nos abençoar com tantas provisões, com prosperidade? E não é só para si, só para você, não. É para manifestarmos o seu amor, a sua liberalidade e generosidade aos nossos semelhantes, a fim de que este se volte para Ele e para a sua maravilhosa lei. Precisamos entender isso, precisamos entender que o Senhor pode estar testando esse momento, nesse momento tão difícil, que às vezes a pessoa pensa só em si, mas que o Senhor está testando se você é um crente doador. Não podemos ser egoístas, avarentos, retendo aquilo que temos recebido e não compartilhando nada com os nossos semelhantes, especialmente com aqueles que passam necessidade, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão sofrendo em alguma área econômica da sua vida. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor pode estar provando se a nossa fé, se somos doadores. De nada adiantará falarmos do amor de Deus se não demonstrarmos de forma prática, como diz lá em Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 27, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a que dele precise. Por isso nós devemos entender isso. A nossa fé é provada pela maneira como nos doamos uns aos outros. Mas em terceiro lugar, a terceira maneira que Deus prova a nossa fé é não apenas nos momentos de adversidade, mas também quando tudo vai bem. É nessa hora que costumamos demonstrar se amamos mesmo a Deus e em que a nossa fé está apoiada. Se buscarmos o Senhor apenas por necessidade, ou se temos prazer em sua companhia, porque no momento da necessidade, meu irmão, até o ímpio, o ateus, eles clamam por Deus. Agora, quando tudo vai bem, aí é que a pessoa demonstra em que realmente crê, e que realmente continua ou não na presença de Deus. Por isso nós precisamos entender isso, não só nos momentos ruins, mas nos momentos bons também. Será que você continuará na presença de Deus? O Senhor pode também, nos momentos bons, testar a sua fé, para sondar aonde está o teu coração. A quarta maneira que Deus testa nossa fé, Deus prova a nossa fé, é por meio do nosso testemunho de vida. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, Jesus lembrou seus discípulos acerca da importância do testemunho cristão. Ele, o mestre dos mestres, ele vai dizer assim, ele afirmou para o seu discípulo que eles eram a luz da terra, a luz do mundo e o sal da terra, aleluia. Nós devemos entender isto, meus irmãos, que o Senhor pode estar testando a nossa fé neste momento. Por isso nós devemos dar bons testemunhos, cultivar o bom testemunho. Antes de as pessoas ouvirem o que dizemos, elas veem quem somos, a nossa maneira de viver, o nosso comportamento, o nosso procedimento, as nossas escolhas, o que realizamos, demonstra quem realmente somos, o que pensamos e do que gostamos. Por isso, as pessoas, elas estão de olho em nós. Nós precisamos estar atento e vigilante. A nossa fé é provada pelo nosso testemunho.
Eu não estou dizendo aqui que você é infalível. Nós temos erro, eu também cometo erro. Fez por outro, às vezes falo aquilo que não deveria falar e tomo atitude errada. Eu não estou falando desses momentos, eu estou falando do estilo de vida, o estilo de vida do cristão, o testemunho do cristão. Mas para encerrar, eu gostaria também de falar, né, do momento que Deus testa também a nossa fé, aleluia, o momento que nós devemos então priorizar o reino de Deus. Nós vimos que a nossa fé é provada quando estamos sozinhos, pelo que doamos e o modo como fazemos, pelo nosso testemunho e quando tudo vai bem. Agora nós vamos também analisar outro teste que prova se a nossa fé é grande e genuína, o fato de priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça em nossa vida, aleluia. Mas o que é priorizar o reino de Deus, irmã Leonália? É dar ao Senhor desse reino o que lhe é de direito, o primeiro lugar em nossa vida. E como eu faço isso? Obedecendo a sua vontade, a sua lei, sendo fiel ao Altíssimo em nossa maneira de ser e agir, vivendo de acordo com os valores do seu reino eterno, valorizando mais o espiritual e eterno do que o material e passageiro. Deus não aceita outro lugar que não seja o primeiro na nossa vida. Quando você dá ao Senhor o resto do seu tempo, dos seus talentos, das suas finanças, você está dizendo que Deus não é prioridade para você. Costumamos, meus queridos, priorizar o que é mais importante e adiar o que não é. O que tem mais importância está no topo da nossa lista de urgência e o que não é tem estado lá embaixo. Quando priorizamos o reino de Deus, estamos dizendo que Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, bem como sinalizando a sabedoria do Senhor sobre nós, nossa submissão a Ele e a nossa fé em sua pessoa. Priorize, meu querido, o reino de Deus, submeta a sua vontade à do Senhor e desfrute de tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam e lhe obedecem. Quando o reino, o mundo de Deus é prioridade em nossas vidas, damos prioridade à sua palavra, damos prioridade à oração, damos prioridade à igreja e às coisas eternas. Por isso, meu irmão, entenda, o Senhor prova sim a nossa fé e por isso nós devemos estar atentos, porque Ele prova a nossa fé, não para nos matar, não para nos castigar, Ele prova a nossa fé para que nós venhamos ter uma vida fortalecida, aleluia, e para que o nome dEle seja glorificado e outras vidas venham ser atingidas, outras vidas venham receber, outras vidas venham entender o que é fé, aleluia. Por isso, não turbe o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se Ele está provando a tua fé, é porque Ele te ama e Ele sabe que você sairá disso mais fortalecido. Por isso, glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por esta palavra e o louvo e engrandeço o nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor pode estar testando esse momento, nesse momento tão difícil, que às vezes a pessoa pensa só em si, mas que o Senhor está testando se você é um crente doador. Não podemos ser egoístas, avarentos, retendo aquilo que temos recebido e não compartilhando nada com os nossos semelhantes, especialmente com aqueles que passam necessidade, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão sofrendo em alguma área econômica da sua vida. Ah, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor pode estar provando se a nossa fé, se somos doadores. De nada adiantará falarmos do amor de Deus se não demonstrarmos de forma prática, como diz lá em Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 27, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a que dele precise. Por isso nós devemos entender isso. A nossa fé é provada pela maneira como nos doamos uns aos outros. Mas em terceiro lugar, a terceira maneira que Deus prova a nossa fé é não apenas nos momentos de adversidade, mas também quando tudo vai bem. É nessa hora que
costumamos demonstrar se amamos mesmo a Deus e em que a nossa fé está apoiada. Se buscarmos o Senhor apenas por necessidade, ou se temos prazer em sua companhia, porque no momento da necessidade, meu irmão, até o ímpio, o ateus, eles clamam por Deus. Agora, quando tudo vai bem, aí é que a pessoa demonstra em que realmente crê, né? E que realmente continua ou não na presença de Deus. Por isso nós precisamos entender isso, não só nos momentos ruins, mas nos momentos bons também. Será que você continuará na presença de Deus? O Senhor pode também, nos momentos bons, testar a sua fé, para sondar aonde está o teu coração. A quarta maneira que Deus testa nossa fé, Deus prova a nossa fé, é por meio do nosso testemunho de vida. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, Jesus lembrou seus discípulos acerca da importância do testemunho cristão. Ele, o mestre dos mestres, ele vai dizer assim, ele afirmou para o seu discípulo que eles eram a luz da terra, a luz do mundo e o sal da terra, aleluia. Nós devemos entender isto, meus irmãos, que o Senhor pode estar testando a nossa fé neste momento. Por isso nós devemos dar bons testemunhos, cultivar o bom testemunho. Antes de as pessoas ouvirem o que dizemos, elas veem quem somos, a nossa maneira de viver, o nosso comportamento, o nosso procedimento, as nossas escolhas, o que realizamos, demonstra quem realmente somos, o que pensamos e do que gostamos. Por isso, as pessoas, elas estão de olho em nós. Nós precisamos estar atento e vigilante. A nossa fé é provada pelo nosso testemunho. Eu não estou dizendo aqui que você é infalível. Nós temos erro, eu também cometo erro. Fez por outro, às vezes falo aquilo que não deveria falar e tomo atitude errada. Eu não estou falando desses momentos, eu estou falando do estilo de vida, o estilo de vida do cristão, o testemunho do cristão. Mas para encerrar, eu gostaria também de falar, né, do momento que Deus testa também a nossa fé, aleluia, o momento que nós devemos então priorizar o reino de Deus. Nós vimos que a nossa fé é provada quando estamos sozinhos, pelo que doamos e o modo como fazemos, pelo nosso testemunho e quando tudo vai bem. Agora nós vamos também analisar outro teste que prova se a nossa fé é grande e genuína, o fato de priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça em nossa vida, aleluia. Mas o que é priorizar o reino de Deus, irmã Leonália? É dar ao Senhor desse reino o que lhe é de direito, o primeiro lugar em nossa vida. E como eu faço isso? Obedecendo a sua vontade, a sua lei, sendo fiel ao Altíssimo em nossa maneira de ser e agir, vivendo de acordo com os valores do seu reino eterno, valorizando mais o espiritual e eterno do que o material e passageiro. Deus não aceita outro lugar que não seja o primeiro na nossa vida. Quando você dá ao Senhor o resto do seu tempo, dos seus talentos, das suas finanças, você está dizendo que Deus não é prioridade para você. Costumamos, meus queridos, priorizar o que é mais importante e adiar o que não é. O que tem mais importância está no topo da nossa lista de urgência e o que não é tem estado lá embaixo. Quando priorizamos o reino de Deus, estamos dizendo que Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, bem como sinalizando a sabedoria do Senhor sobre nós, nossa submissão a Ele e a nossa fé em sua pessoa. Priorize, meu querido, o reino de Deus, submeta a sua vontade à do Senhor e desfrute de tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam e lhe obedecem. Quando o reino, o mundo de Deus é prioridade em nossas vidas, damos prioridade à sua palavra, damos prioridade à oração, damos prioridade à igreja e às coisas eternas. Por isso, meu irmão, entenda, o Senhor
prova sim a nossa fé e por isso nós devemos estar atentos, porque Ele prova a nossa fé, não para nos matar, não para nos castigar, Ele prova a nossa fé para que nós venhamos ter uma vida fortalecida, aleluia, e para que o nome dEle seja glorificado e outras vidas venham ser atingidas, outras vidas venham receber, outras vidas venham entender o que é fé, aleluia. Por isso, não turbe o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se Ele está provando a tua fé, é porque Ele te ama e Ele sabe que você sairá disso mais fortalecido. Por isso, glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por esta palavra e o louvo e engrandeço o nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. É grande e genuína o fato de priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça em nossa vida. Aleluia. Mas o que é priorizar o reino de Deus, irmã Leonália? É dar ao Senhor desse reino o que lhe é de direito, o primeiro lugar em nossa vida. E como eu faço isso? Obedecendo a sua vontade, a sua lei, sendo fiel ao Altíssimo em nossa maneira de ser e agir, vivendo de acordo com os valores do seu reino eterno, valorizando mais o espiritual e eterno do que o material e passageiro. Deus não aceita outro lugar que não seja o primeiro na nossa vida. Quando você dá ao Senhor o resto do seu tempo, dos seus talentos, das suas finanças, você está dizendo que Deus não é prioridade para você. Costumamos, meus queridos, priorizar o que é mais importante e adiar o que não é. O que tem mais importância está no topo da nossa lista de urgência e o que não é tem estado lá embaixo. Quando priorizamos o reino de Deus, estamos dizendo que Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, bem como sinalizando a sabedoria do Senhor sobre nós, nossa submissão a Ele e a nossa fé em sua pessoa. Priorize, meu querido, o reino de Deus, submeta a sua vontade à do Senhor e desfrute de tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam e lhe obedecem. Quando o reino, o mundo de Deus é prioridade em nossas vidas, damos prioridade à sua palavra, damos prioridade à oração, damos prioridade à igreja e às coisas eternas. Por isso, meu irmão, entenda, o Senhor prova sim a nossa fé e por isso nós devemos estar atentos, porque Ele prova a nossa fé, não para nos matar, não para nos castigar, Ele prova a nossa fé para que nós venhamos ter uma vida fortalecida, aleluia, e para que o nome dEle seja glorificado e outras vidas venham ser atingidas, outras vidas venham receber, outras vidas venham entender o que é fé, aleluia. Por isso, não turbe o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se Ele está provando a tua fé, é porque Ele te ama e Ele sabe que você sairá disso mais fortalecido. Por isso, glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por esta palavra e o louvo e engrandeço o nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Damos prioridade à igreja e às coisas eternas. Por isso, meu irmão, entenda, o Senhor prova sim a nossa fé e por isso nós devemos estar atentos, porque Ele prova a nossa fé, não para nos matar, não para nos castigar, Ele prova a nossa fé para que nós venhamos ter uma vida fortalecida, aleluia, e para que o nome dEle seja glorificado e outras vidas venham ser atingidas, outras vidas venham receber, outras vidas venham entender o que é fé, aleluia. Por isso, não turbe o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se Ele está provando a tua fé, é porque Ele te ama e Ele sabe que você sairá disso mais fortalecido. Por isso, glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por esta palavra e o louvo e engrandeço o nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se ele está provando a tua fé, é porque ele te ama e ele sabe que você sairá disso mais fortalecido. Por isso, glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por esta palavra e o louvo e engrandeço o nome dele, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, e eu agradeço a Deus por esta palavra e o louvo e engrandeço o nome dele, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Me sinto muito feliz de poder compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Eu creio que em nome de Jesus essa palavra vai ser bênção para nossas vidas, né? Assim como está em Provérbios 35, onde que fala que toda a palavra de Deus ela é pura, ela é escudo para os que nela confiam. Eu sei que em nome de Jesus essa palavra vai ser bênção. Eu gostaria de ler também no livro de Josué, no capítulo 14, a partir do versículo 9 até o 12. Então naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra. É para sair, é para entrar. Pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. Aleluia. Queridos, estamos vendo uma conversa entre Caleb e Josué. Passado ali 45 anos, desde quando tinha sido feita aquela promessa para ele conversando ali com Josué, ele fala: olha, você lembra quando estava ainda no deserto, quando Moisés me enviou ali com alguns espias para olhar as terras de Cades Barneia? E quando eu retornei ali para fazer uma reportagem para ele, passar para ele tudo aquilo que nós tínhamos visto, os meus companheiros ali magoou o coração com algumas coisas, e eu ali falando do coração, ele se alegrou. Então ele me fez aquela promessa de aquela terra que eu tinha tocado ali, aquela terra que eu tinha visto ali, que eu tinha tocado nela, seria minha por herança e seria perpetuamente. Então eu quero ela agora. Mas me chama a atenção é que já tinha se passado ali 45 anos. Então quando ele recebeu aquela promessa, ele tinha 40, mas os 45 que já tinham passado, então daria 85 anos. Então, aos nossos olhos, já é idade avançada, já é um idoso, então não tem muitas forças mais para lutar, para conquistar mais alguma coisa. Mas o que me chama a atenção é que ele fala para Josué, fala assim: olha, a minha força é tão que é igual àquela que eu tinha ainda quando Moisés me enviou. Eu me sinto como um jovem, eu tenho força de um jovem ainda. E ainda sou capaz de ir para uma guerra, entrar e sair dela. Aleluia. Queridos, às vezes nós temos idade jovem, somos ainda com saúde, estamos com vigor ainda, mas não temos disposição para alcançar a nossa promessa. O que me chama muita atenção é que mesmo passado o tempo, ele fala: olha, eu lembro que lá tinha os anaquins, que eram homens fortes, que tinham ali cidades fortificadas, mas é o Senhor quem vai expelir, o Senhor quem vai tirar eles dali. Queridos, nós às vezes temos a promessa do Senhor. E qual que é a promessa do Senhor para nossas vidas hoje? Qual que é a promessa que Deus tem? A promessa que Ele nos deixou e a promessa que é para nossas vidas. Está lá no livro de João, 1 João 2,25.
onde fala: essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O Senhor veio para que possamos ter vida e vida em abundância, ter a vida eterna. Então, qual que é a nossa promessa? E o que temos que fazer para alcançar essa vida eterna? É ser obediente a Deus, é ser fiel a Deus. Querido, ele foi fiel a vida toda. Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel ali a seus líderes com Moisés, ele foi fiel com Josué. Então, quando já estava ali separando as terras, ele falou assim: olha, agora eu quero aquela parte que foi dito que seria minha, aquela parte que seria minha há 45 anos atrás, já tinha sido dito. Mas o que me chama muita atenção é que ele queria alcançar a bênção dele. Ele não ficou lá sentado esperando, falou assim: olha, o Senhor me prometeu, mas eu já estou velho, já estou cansado, já fui para muitas guerras, já lutei muito, então eu vou esperar aqui. Não, ele falou assim: olha, eu me sinto jovem, eu ainda tenho muita força, eu ainda posso ir para uma guerra se for preciso, entrar e sair dela vencedor. Mas eu quero aqueles montes que foi dito que seria meu. Então Josué ali abençoou Caleb e portanto, ele herdou Hebron ali. Queridos, a bênção pode até demorar a chegar, mas se lermos no início, ele fala que aquela terra seria dele perpetuamente. Então podia demorar, mas seria dele para sempre. E o tempo nosso é o tempo de Deus. Às vezes para nós ali, 85 anos, já tinha se passado, já tinha lutado muito, já tinha ido para várias guerras, já tinha estado em várias situações e além de tudo ele sabia que lá era o quê? Onde tinha homens fortes, que tinham os anaquins, e sabia que eram cidades fortificadas. Então tudo era contra ele conquistar. O tempo, a idade, o povo que estava lá. Mas ele falando, mas o Senhor, aquele que me prometeu, é aquele que vai para expelir, ou seja, aquele que vai para tirar aqueles povos, aquele que vai para tirar as dificuldades que impossibilita de receber a bênção. O que não podemos fazer é sentar, falar assim: eu sou um pobre coitado, eu não consigo, eu não posso. O Senhor é quem deu a bênção. Foi Deus quem disse para ele, através de Moisés: aquela terra será tua. Então ele não se importou com a idade, ele se importou com a promessa. Ele não se importou com o tempo que tinha se passado, ele não se importou com as dificuldades, com as coisas que poderiam dificultar. Ele se importou com duas coisas: com quem deu a promessa e com quem iria na promessa. Quem deu a promessa foi Deus, e quem iria com ele era Deus. Então ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Ele sabia que ele iria, mas não era a força dele, não era ele que queria vencer, ele que seria o forte ali, o homem cheio de vigor. Mas ele sabia que ele tinha vontade, mas quem iria fazer por ele era Deus. A diferença entre Caleb e Abraão e Sara, que uma promessa foi feita quando jovem e se passou muitos anos, e o outro foi feita quando eles já tinham certa idade. Aos nossos olhos, todas as duas promessas pareciam meio que impossível de acontecer. Mas nós temos que ver, o interessante disso tudo não é a promessa, é quem faz a promessa. O Senhor falou para ele que aquela terra seria dele por herança perpetuamente. Demorou, mas aconteceu e seria para a vida toda. Ninguém mais poderia tirar aquilo dele. Então, aquilo que Deus nos dá pode até demorar aos nossos olhos, pode até ser difícil de acontecer, mas é nossa e ninguém vai tirar aquilo. Às vezes, quando é uma porta de emprego, a gente fala assim: Senhor, e se eu perder esse emprego? Como que será? Como que eu vou fazer? Querido, um dia me disseram: se o Senhor abre as portas, é Ele quem abriu. Pode acontecer o que for, pode
ter chuva, pode ter situações igual estamos passando agora, onde que muitas pessoas estão ficando desempregadas, pessoas com situações difíceis financeiramente, mas quando é o Senhor quem promete, não há circunstâncias externas, coisas do mundo, que vai tirar nossas bênçãos. Então Deus prometeu a ele, e mesmo com o passar dos anos, ele recebeu aquilo que era dele. Então, se Deus abriu as portas para você, não tenha medo, só creia que se foi ele que abriu, ela vai permanecer aberta. Às vezes nós estamos preocupados com essa situação, mas ele foi fiel para cumprir, mesmo com muito passar do tempo, com Abraão e Sara com idade, com ele ainda jovem, mas se passou os anos e as promessas foram cumpridas. Estamos vivendo hoje uma situação que não sabemos como vai ser para trabalhar, como vai ser para sobreviver, se vai ter vacina, se não vai, se quem vai ficar desempregado, quem não vai. Querido, mas nós temos um Deus que cuida de nós nessa terra, mas já preparou a morada no céu, a morada celestial. Então não devemos nos preocupar com o que vai ser. Eu sei que às vezes parece, irmão Cláudio, você está falando isso, mas você não sabe o que é ficar desempregado, você não sabe o que é ficar com problema de saúde. Querido, eu sei que tudo isso é difícil, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando Josué falou, conversando com ele, falou assim: eu te abençoo e entrego para você. Ele simplesmente já só possibilitou ele de receber aquilo que já era dele. E aquilo que o Senhor nos prometeu, ele é fiel para cumprir. No primeiro livro de João, 1 João no versículo 2, no capítulo 2, versículo 25, fala que essa promessa que ele nos fez é a vida eterna. Tem algo melhor do que a vida eterna que o Senhor nos preparou? Querido, então não precisamos ser como Caleb. Temos a fé que o Senhor é em nossas vidas. Que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o tempo nosso não é o tempo de Deus. Se demorar, mas quando acontecer, eu já vou estar velho. Querido, você vai estar velho, mas vai ser seu perpetualmente. Assim que aconteceu com ele. Mas ele tinha força de jovem. Ele falou assim: olha, eu ainda entro numa guerra, ainda saio dela se for preciso. Mas em nome de Jesus, nós temos que lutar por aquilo que é nosso. Não adianta nós queremos um bom trabalho, queremos ter saúde, queremos ter uma vida confortável e não buscar. Mas não esquecer que quem vai na frente, quem vai ali para tirar, para separar aquilo que é ruim, quem é aquele que vai para limpar, é o Senhor Jesus. Quando ele fala que a nossa promessa é a promessa de vida eterna, é porque Ele quem nos promete que teremos vida e vida em abundância. Queridos, agradeço muito a minha oportunidade, mas que em nome de Jesus que possamos ser temente a Deus, temos fé que tudo o que Ele nos prometeu e buscar a Ele todos os dias. Eu agradeço muito em nome de Jesus a minha oportunidade e peço aos irmãos que não se esqueçam que quem peleja nossas batalhas é Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Sinto jovem, eu ainda tenho muita força, eu ainda posso ir para uma guerra se for preciso, entrar e sair dela vencedor. Mas eu quero aqueles montes que foi dito que seria meu. Então Josué ali abençoou Caleb e portanto, ele herdou Hebron ali. Queridos, a bênção pode até demorar a chegar, mas se lermos no início, ele fala que aquela terra seria dele perpetuamente. Então, podia demorar, mas seria dele para sempre. E o tempo nosso é o tempo de Deus. Às vezes, para nós ali, 85 anos, já tinha se passado, já tinha lutado muito, já tinha ido para várias guerras, já tinha
estar em várias situações e, além de tudo, ele sabia que lá era o quê? Onde tinha homens fortes, que tinham os anaquins, e sabia que eram cidades fortificadas. Então tudo era contra ele conquistar. O tempo, a idade, o povo que estava lá. Mas ele falando, mas o Senhor, aquele que me prometeu, é aquele que vai para expelir. Ou seja, aquele que vai para tirar aqueles povos, aquele que vai para tirar as dificuldades que impossibilita de receber a bênção. O que não podemos fazer é sentar, falar assim, eu sou um pobre coitado, eu não consigo, eu não posso. O Senhor é quem deu a bênção. Foi Deus quem disse para ele, através de Moisés, aquela terra será tua. Então ele não se importou com a idade, ele se importou com a promessa. Ele não se importou com o tempo que tinha se passado, ele não se importou com as dificuldades, com as coisas que poderiam dificultar. Ele se importou com duas coisas, com quem deu a promessa e com quem iria na promessa. Quem deu a promessa foi Deus, e quem iria com ele era Deus. Então ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Ele sabia que ele iria, mas não era a força dele, não era ele que queria vencer, ele que seria o forte ali, o homem cheio de vigor. Mas ele sabia que ele tinha vontade, mas quem iria fazer por ele era Deus. A diferença entre Caleb e Abraão e Sara, que uma promessa foi feita quando jovem e se passou muitos anos, e o outro foi feita quando eles já tinham certa idade. Aos nossos olhos, todas as duas promessas pareciam meio que impossível de acontecer. Mas nós temos que ver, o interessante disso tudo não é a promessa, é quem faz a promessa. O Senhor falou para ele que aquela terra seria dele por herança perpetuamente. Demorou, mas aconteceu e seria para a vida toda. Ninguém mais poderia tirar aquilo dele. Então, aquilo que Deus nos dá pode até demorar aos nossos olhos, pode até ser difícil de acontecer, mas é nossa e ninguém vai tirar aquilo. Às vezes, quando é uma porta de emprego, a gente fala assim, Senhor, e se eu perder esse emprego? Como que será? Como que eu vou fazer? Querido, um dia me disseram, se o Senhor abre as portas, é Ele quem abriu. Pode acontecer o que for, pode ter chuva, pode ter situações igual estamos passando agora, onde que muitas pessoas estão ficando desempregadas, pessoas com situações difíceis financeiramente. Mas quando é o Senhor quem promete, não há circunstâncias externas, coisas do mundo, que vai tirar nossas bênçãos. Então Deus prometeu a ele, e mesmo com o passar dos anos, ele recebeu aquilo que era dele. Então, se Deus abriu as portas para você, não tenha medo, só creia que se foi ele que abriu, ela vai permanecer aberta. Às vezes nós estamos preocupados com essa situação, mas ele foi fiel para cumprir, mesmo com muito passar do tempo, com Abraão e Sara com idade, com ele ainda jovem, mas se passou os anos e as promessas foram cumpridas. Estamos vivendo hoje uma situação que não sabemos como vai ser para trabalhar, como vai ser para sobreviver, se vai ter vacina, se não vai, se quem vai ficar desempregado, quem não vai. Querido, mas nós temos um Deus que cuida de nós nessa terra, mas já preparou a morada no céu, a morada celestial. Então não devemos nos preocupar com o que vai ser. Eu sei que às vezes parece, irmão Cláudio, você está falando isso, mas você não sabe o que é ficar desempregado, você não sabe o que é ficar com problema de saúde. Querido, eu sei que tudo isso é difícil, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando Josué falou, conversando com ele, falou assim, eu te abençoo e entrego para você. Ele simplesmente já só possibilitou ele de receber aquilo que já era dele. E aquilo que o Senhor nos prometeu, ele é fiel para cumprir. No primeiro livro de João,
1 João no versículo 2, no capítulo 2, versículo 25, fala que essa promessa que ele nos fez é a vida eterna. Tem algo melhor do que a vida eterna que o Senhor nos preparou? Querido, então não precisamos ser como Caleb. Temos a fé que o Senhor é em nossas vidas. Que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o tempo nosso não é o tempo de Deus. Se demorar, mas quando acontecer, eu já vou estar velho. Querido, você vai estar velho, mas vai ser seu perpetualmente. Assim que aconteceu com ele. Mas ele tinha força de jovem. Ele falou assim, olha, eu ainda entro numa guerra, ainda saio dela se for preciso. Mas em nome de Jesus, nós temos que lutar por aquilo que é nosso. Não adianta nós queremos um bom trabalho, queremos ter saúde, queremos ter uma vida confortável e não buscar. Mas não esquecer que quem vai na frente, quem vai ali para tirar, para separar aquilo que é ruim, quem é aquele que vai para limpar, é o Senhor Jesus. Quando ele fala que a nossa promessa é a promessa de vida eterna, é porque Ele quem nos promete que teremos vida e vida em abundância. Queridos, agradeço muito a minha oportunidade, mas que em nome de Jesus que possamos ser temente a Deus, temos fé que tudo o que Ele nos prometeu e buscar a Ele todos os dias. Eu agradeço muito em nome de Jesus a minha oportunidade e peço aos irmãos que não se esqueçam que quem peleja nossas batalhas é Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Aquilo que Deus nos dá pode até demorar aos nossos olhos, pode até ser difícil de acontecer, mas é nossa e ninguém vai tirar aquilo. Às vezes, quando é uma porta de emprego, a gente fala assim, Senhor, e se eu perder esse emprego? Como que será? Como que eu vou fazer? Querido, um dia me disseram, se o Senhor abre as portas, é Ele quem abriu. Pode acontecer o que for, pode ter chuva, pode ter situações igual estamos passando agora, onde que muitas pessoas estão ficando desempregadas, pessoas com situações difíceis financeiramente. Mas quando é o Senhor quem promete, não há circunstâncias externas, coisas do mundo, que vai tirar nossas bênçãos. Então Deus prometeu a ele, e mesmo com o passar dos anos, ele recebeu aquilo que era dele. Então, se Deus abriu as portas para você, não tenha medo, só creia que se foi Ele que abriu, ela vai permanecer aberta. Às vezes nós estamos preocupados com essa situação, mas Ele foi fiel para cumprir, mesmo com muito passar do tempo, com Abraão e Sara com idade, com ele ainda jovem, mas se passou os anos e as promessas foram cumpridas. Estamos vivendo hoje uma situação que não sabemos como vai ser para trabalhar, como vai ser para sobreviver, se vai ter vacina, se não vai, se quem vai ficar desempregado, quem não vai. Querido, mas nós temos um Deus que cuida de nós nessa terra, mas já preparou a morada no céu, a morada celestial. Então não devemos nos preocupar com o que vai ser. Eu sei que às vezes parece, irmão Cláudio, você está falando isso, mas você não sabe o que é ficar desempregado, você não sabe o que é ficar com problema de saúde. Querido, eu sei que tudo isso é difícil, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando Josué falou, conversando com ele, ele falou assim, eu te abençoo e entrego para você. Ele simplesmente já só possibilitou ele de receber aquilo que já era dele. E aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. No primeiro livro de João, 1 João no versículo 2, no capítulo 2, versículo 25, fala que essa promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Tem algo melhor do que a vida eterna que o Senhor nos preparou? Querido, então não precisamos ser como Caleb. Temos a fé que o Senhor é em nossas vidas.
que se ele prometeu, ele vai cumprir. E o tempo nosso não é o tempo de Deus. Se demorar, mas quando acontecer, eu já vou estar velho. Querido, você vai estar velho, mas vai ser seu perpetualmente. Assim que aconteceu com ele. Mas ele tinha força de jovem. Ele falou assim, olha, eu ainda entro numa guerra, ainda saio dela se for preciso. Mas em nome de Jesus, nós temos que lutar por aquilo que é nosso. Não adianta nós queremos um bom trabalho, queremos ter saúde, queremos ter uma vida confortável e não buscar. Mas não esquecer que quem vai na frente, quem vai ali para tirar, para separar aquilo que é ruim, quem é aquele que vai para limpar, é o Senhor Jesus. Quando ele fala que a nossa promessa é a promessa de vida eterna, é porque ele quem nos promete que teremos vida e vida em abundância. Queridos, agradeço muito a minha oportunidade, mas que em nome de Jesus que possamos ser temente a Deus, temos fé que tudo o que ele nos prometeu e buscar a ele todos os dias. Eu agradeço muito em nome de Jesus a minha oportunidade e peço aos irmãos que não se esqueçam que quem peleja nossas batalhas é Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu sei que às vezes parece, irmão Cláudio, você está falando isso, mas você não sabe o que é ficar desempregado, você não sabe o que é ficar com problema de saúde. Querido, eu sei que tudo isso é difícil, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando Josué falou, conversando com ele, ele falou assim, eu te abençoo e entrego para você. Ele simplesmente já só possibilitou ele de receber aquilo que já era dele. E aquilo que o Senhor nos prometeu, ele é fiel para cumprir. No primeiro livro de João, 1 João no capítulo 2, versículo 25, fala que essa promessa que ele nos fez é a vida eterna. Tem algo melhor do que a vida eterna que o Senhor nos preparou? Querido, então não precisamos ser como Caleb. Temos a fé que o Senhor é em nossas vidas. Que se ele prometeu, ele vai cumprir. E o tempo nosso não é o tempo de Deus. Se demorar, mas quando acontecer, eu já vou estar velho. Querido, você vai estar velho, mas vai ser seu perpetualmente. Assim que aconteceu com ele. Mas ele tinha força de jovem. Ele falou assim, olha, eu ainda entro numa guerra, ainda saio dela se for preciso. Mas em nome de Jesus, nós temos que lutar por aquilo que é nosso. Não adianta nós queremos um bom trabalho, queremos ter saúde, queremos ter uma vida confortável e não buscar. Mas não esquecer que quem vai na frente, quem vai ali para tirar, para separar aquilo que é ruim, quem é aquele que vai para limpar, é o Senhor Jesus. Quando ele fala que a nossa promessa é a promessa de vida eterna, é porque ele quem nos promete que teremos vida e vida em abundância. Queridos, agradeço muito a minha oportunidade, mas que em nome de Jesus que possamos ser temente a Deus, temos fé que tudo o que ele nos prometeu e buscar a ele todos os dias. Eu agradeço muito em nome de Jesus a minha oportunidade e peço aos irmãos que não se esqueçam que quem peleja nossas batalhas é Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Prometeu, ele vai cumprir. E o tempo nosso não é o tempo de Deus. Se demorar, mas quando acontecer, eu já vou estar velho. Querido, você vai estar velho, mas vai ser seu perpetualmente. Assim que aconteceu com ele. Mas ele tinha força de jovem. Ele falou assim, olha, eu ainda entro numa guerra, ainda saio dela se for preciso. Mas em nome de Jesus, nós temos que lutar por aquilo que é nosso.
Não adianta nós queremos um bom trabalho, queremos ter saúde, queremos ter uma vida confortável e não buscar. Mas não esquecer que quem vai na frente, quem vai ali para tirar, para separar aquilo que é ruim, quem é aquele que vai para limpar, é o Senhor Jesus. Quando ele fala que a nossa promessa é a promessa de vida eterna, é porque Ele quem nos promete que teremos vida e vida em abundância. Queridos, agradeço muito a minha oportunidade, mas que em nome de Jesus que possamos ser temente a Deus, temos fé que tudo o que Ele nos prometeu e buscar a Ele todos os dias. Eu agradeço muito em nome de Jesus a minha oportunidade e peço aos irmãos que não se esqueçam que quem peleja nossas batalhas é Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém. E quem vai na frente, quem vai ali para tirar, para separar aquilo que é ruim, quem é aquele que vai para limpar, é o Senhor Jesus. Quando ele fala que a nossa promessa é a promessa de vida eterna, é porque Ele quem nos promete que teremos vida e vida em abundância. Queridos, agradeço muito a minha oportunidade, mas que em nome de Jesus que possamos ser temente a Deus, temos fé que tudo o que Ele nos prometeu e buscar a Ele todos os dias. Eu agradeço muito em nome de Jesus a minha oportunidade e peço aos irmãos que não se esqueçam que quem peleja nossas batalhas é Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, agradeço muito a minha oportunidade, mas que em nome de Jesus que possamos ser temente a Deus, temos fé que tudo o que Ele nos prometeu e buscar a Ele todos os dias. Eu agradeço muito em nome de Jesus a minha oportunidade e peço aos irmãos que não se esqueçam que quem peleja nossas batalhas é Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito em nome de Jesus a minha oportunidade e peço aos irmãos que não se esqueçam que quem peleja nossas batalhas é Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Que quem peleja nossas batalhas é Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.